Estamos entrevistando Otílio Rodrigues Neto, doutor em Economia, direto de Campinas, em São Paulo. Bom, Otílio, o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que pese o discurso da pacificação, mas a artilharia tem sido muito pesada contra quem pensa o contrário. Não apenas para os adversários, mas também dentro do próprio PT. Eu estou vendo aqui no site que com apenas 2 meses, rachas no PT e disputas internas podem expor o início do que eles chamam de eventual tragédia política no Brasil. Só para assinalar, estão fora do governo Genuíno, José Disseu, Gleisi Hoffmann, que é atual presidente do PT, a própria Dilma Rousseff, ainda não arrumaram um banquinho para ela sentar, outros petistas graduados também. E aí, por exemplo, Simone Tebet, nesses últimos dias, está praticamente apagada. A própria grande mídia, que fez o maior carnaval, a entrada de Simone Tebet no governo, parece que agora resolveram dar um chega para lá nela. Esses últimos 15 dias, Tebet praticamente está desaparecida do noticiário. Como é que você vê? Tem como harmonizar tudo isso aí? E mais precisamente, pacificar com os adversários se a artilharia está tão pesada? Você acabou de descrever o cenário do Vale de Mágoas, né? É exatamente isso daí que, pelos indícios que a gente viu até agora, estão se encaminhando para acontecer. Bom, vamos colocar as coisas num contexto geral. Nós sabemos, se a gente olhar a experiência dos países mais avançados, não no sentido de copiar, mas de se inspirar. Você percebe que hoje no mundo, nesse mundo atual, primeiro existe uma separação entre governo, instituições de Estado e instituições de governo. Existe praticamente 3 regimes, né? O absolutismo, lá onde quem representa o Estado é o rei, a rainha, seja lá quem for. O parlamentarismo, onde o governo é exercido pelo primeiro-ministro. E o presidencialismo, onde o presidente exerce o papel de chefe de Estado e chefe de governo. O Brasil vive uma coisa atípica, que é o chamado regime de presidencialismo de coalizão. Porque, olhando hoje para o mundo, você observa que, do ponto de vista ideológico, aquilo que eu falava antes, em que as nossas crenças, nossa visão de mundo determina as nossas ações, se você olhar para o mundo hoje avançado, a gente diria que existem praticamente 4, 5 ou 6 ideologias. O liberalismo, que é um modo de ver o mundo, de agir no mundo, o regime liberal. Vamos pensar no outro extremo, o socialismo, que é uma visão diferente de mundo. Aí tem os extremistas, da esquerda tem o comunismo e da direita tem a extrema-direita, né? Conservadora e ultraconservadora. E aí no meio termo tem ali a social-democracia e os partidos ecológicos, que é uma novidade no mundo da política desses últimos 100 anos, bom, que é a defesa do meio ambiente e tudo mais. Quando você olha isso daí para o Brasil, você percebe que o Congresso brasileiro é uma miscelânea, é uma sopa, onde ninguém se identifica com nada, não tem ideologia, não tem uma visão de mundo, uma filosofia, o cultivo de valores. Se você pega o próprio PT, que você não sabe exatamente o que é, porque o governo, o PT é um partido autoritário. Se você olha a história do PT, não dá espaço para o surgimento de novas lideranças. O Lula é o único líder formado nos últimos 40 anos. E ele não deixa, ele limita, ele mata qualquer iniciativa do surgimento de novas lideranças. Por quê? Porque é uma visão autoritária da política, do mundo. É uma visão unicamente olhando para o seu próprio umbigo, né? Como se ele fosse o salvador da pátria e a única pessoa detentora da verdade absoluta. Então, tudo isso daí cria um espaço no Vale das Mágoas, porque aí os petistas históricos não vai dar para acomodar todo mundo, né? Como você citou aí alguns nomes, né? E aí tem todo o jogo fisiológico que vai acontecer no Congresso desse presidencialismo de coalizão, porque o que é o presidencialismo de coalizão? Ora, num regime presidencialista clássico, a função de chefe de Estado e chefe de governo, é bom distinguir isso, talvez muita gente não tenha claro, mas, por exemplo, existem as instituições de governo, como a diplomacia, as instituições públicas, isso não pode ser confundido com o governo de plantão. Então, são instituições
de Estado. E as funções de governo é aquilo que a cada governo que entra dá a sua orientação, a sua personalização, o seu toque pessoal. Bom, então, no Brasil, como não existe esse presidencialismo clássico, devido à sociedade ser muito heterogênea, e não existe essa conformação de blocos ideológicos, como, por exemplo, os socialistas estarem ali juntos, os comunistas também juntos, os liberais juntos, a social-democracia junto, formando um bloco, como nos países mais avançados. Então, cria todo esse amálgama aí que resulta em conflitos grandiosos, e é isso que vai acontecer no Brasil. E aí, nesse presidencialismo de coalizão, o presidente, que, teoricamente, deteria o papel de chefe de governo e chefe de Estado, ele tem que abrir mão, ele tem que compartilhar parte desse poder com o Congresso. E aí vira uma negociação fisiológica, e aí o que acontece? Enquanto em outros países, como Europa Ocidental, Austrália, América do Norte, os países mais avançados economicamente, a Península lá nórdica, quer dizer, os partidos têm o seu programa, um programa histórico, que vai sendo atualizado e quando as circunstâncias criam as condições necessárias, mas qualquer governo, ele é direcionado, ele é orientado por aquele programa ideológico, aquele programa partidário. No Brasil, é um negócio maluco, né? Porque cada governo ele vai ter que negociar cada aprovação, cada emenda, cada mudança, ele tem que negociar fisiologicamente. E qual que é a moeda de troca? A moeda de troca são os cargos públicos, né? Então, não tem ideologia. O que manda mesmo é o dinheiro, é tirar vantagens. Então, não dá para ter muitas esperanças num cenário como esse. É isso que a gente vê. Agora, se existisse um presidente com uma visão mais moderna, mais atual, mais democrata, né? Uma visão de inclusão da divergência, de chamar as diversas correntes ideológicas, partidárias, para a construção de um projeto de nação. Eu sei que isso pode parecer meio utópico, meio ilusório. Não, a gente sabe que a vida real é concreta, é o conflito e tudo mais. Porém, se a gente olha para alguns países mais avançados economicamente, você percebe que existe alguma coisa que caminha nessa direção. E aí, se a gente tem a gestão do governo está ocupada por pessoas com esse tipo de pensamento autoritário, que acha que detém a verdade absoluta, então, meu caro, aí fica muito complicado. Vamos torcer, né, como sempre, o melhor para o nosso país, como cidadão, é que esse governo dê certo. Agora, os indícios, as evidências que nós temos aí, pelo posicionamento, pela fala, né, pelas posturas, por essas ideias que eles defendem, que eles exprimem, que eles comunicam, eu vou te dizer, olha, é complicado. A gente não pode esperar muita coisa boa vindo daí, não. Vamos torcer para que, de repente, tudo muda, uma nova configuração mundial, pode mudar aí as articulações e tudo mais. Agora, até agora, pelo que nós vimos, é complicado.